Glória a Deus. Coloco também aqui nessa noite a palavra de Deus mais uma vez no ar por essa rede social, porque lá do outro lado tem pessoas que vai ouvir essa palavra e essa palavra vai alimentar aquela alma, aquele espírito. Glória ao nome do Senhor, porque aqui a igreja presente está recebendo o alimento e lá fora eles também receberão. E nós vamos concluindo a palavra de Deus em nossas vidas, porque nós vamos nos alimentando no nome do Senhor. É motivo para todos nós nos alegrar. Então aqui eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amado ouvinte também, nessa noite, uma boa noite abençoada por Deus, um momento especial para nós ouvir a palavra de Deus. Amados, como hoje é um domingo especial também, né? Porque é um domingo de Páscoa. É um domingo, na Bíblia mostra o que aconteceu nessa época. E hoje todas as denominações elas falam. A Igreja Católica também ela fala e entrega até os ramos aí, né? Que é domingo de ramos, né? Apesar de tudo, eu vejo que precisa as pessoas abrir o entendimento para receber a palavra de Deus. Que alegre porque vi pessoas hoje se dirigindo à igreja, mesmo católico, mas é muito melhor que a gente vê dirigindo para os locais aonde leva a alma, o corpo, o espírito, a destruição. E ali pode ser por Deus revelado algo através da palavra, porque a palavra de Deus não importa quem esteja pregando, o importante é aquele que está ouvindo, recebe e vai entender o que ela está falando com ele, não é verdade? Então eu me alegro em ver aquelas pessoas que se dirigem. Hoje um dia tão importante, mas para nós esse dia de hoje é muito importante, assim, tempo a gente ver qual eu li aqui essa palavra no livro de Marcos, né? Marcos escreveu aqui uma entrada triunfal de Jesus. E quinta-feira também falei sobre esse assunto, né? Ontem é um movimento no nosso estado sobre a direção dos entendimentos das pessoas, né? Querendo se vingar ali de Judas. Eles fazem o Judas, queimam o Judas e faz aquela tradição, né? Uma tradição. Então o próprio Judas ficou aí na tradição humana, né? Chega todo esse mês, querem matar novamente ele, né, irmão? Toca fogo. E aquelas coisas que as pessoas preparam a morte de um para festejar com bebida, festejar com comida, com dança e aquelas coisas. Até galinha eles roubam, né? Para festejar ali. Isso é o próprio espírito do enganador que fica enganando aí as pessoas. Porque nós, aqui nessa noite, nós vamos refletir, né, na palavra de Deus. Que evento tão maravilhoso era esse, na época que o Senhor Jesus se manifestou ali na entrada de Jerusalém. Então o versículo 1 do capítulo 11 que Marcos escreveu, nós vamos meditar um pouco para a nossa alegria, para nós entender como é maravilhoso aquela surpresa para aquela nação, né?
um domingo, um dia tão importante, a presença de Jesus em meios ali de Israel. E outro irmão, era o cumprimento da palavra. Não poderia acontecer a crucificação de Jesus sem o preparo e a santificação. Então nós vamos entender que tudo que está acontecendo ali em Israel está escrito, estava escrito pelos profetas. Então nós vamos entender que aqui era o preparo para a Páscoa. Aqui era o preparo para os israelitas que iam entrar nos tempos da Páscoa, né? E o Senhor Jesus estava bem pertinho dele cumprir, né, a palavra de Deus na sua vida, que era a crucificação. Então, vamos entender a palavra de Deus, nós vamos se alegrar, né, irmão? Porque tinha um preparo. O cordeiro para a nossa vida ser purificado estava ali. Ele era o cordeiro que ia ser imolado lá na cruz, e era para nós ter esse conhecimento de nós também louvar como eles louvaram o Senhor. O versículo 1 diz: quando estava se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfage e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos. Ele chamou ali 2 dos seus discípulos para exatamente fazer o cumprimento da palavra. Bem-aventurado aqueles 2 varões, bem-aventurado também aquele momento, e maravilha que aquele jumentinho, né, ele ia entrar em cena para levar aquele que criou também ele estava ali para o cumprimento da palavra de Deus. Era um animal que, aleluia, foi escolhido por o Senhor Jesus para cumprir. Então os 2 discípulos, eles imediatamente botaram em prática o mandado do Senhor. É isso que nós também temos que observar na nossa vida, porque hoje, irmão, nós deveremos ter os ouvidos para ouvir o que Jesus manda nós fazer. E nós vamos fazer o que? Nós vamos botar em prática aquilo que Ele mandou nós executar ali. Então, o que é que os discípulos fizeram? Foram os 2, eles chegaram lá e viram aquele jumentinho amarrado, e eles foram desprender o jumentinho, e o dono, ele viu e perguntou: por que vocês estão mexendo, estão soltando esse animal, esse jumentinho? Então nós vimos que do jeito que Jesus ensinou, eles botaram ali em ação. Irmão, é tão certa a palavra do Senhor que nós olhando na Bíblia, vai acontecendo antes de acontecer, a Bíblia está revelando o cumprimento que Jesus mandou. Então ele recomendou: ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou, soltai-o e trazei-o aqui. Nós vimos que para o sacrifício, para o preparo, para levar a Deus algo humano, é necessário que seja a melhor, tá, irmão? A primícia. O que é primícia? É as primeiras coisas, é
esse jumentinho, irmão, ele ainda não tinha sido ninguém montado nele. E ele, primeiro que ia carregar, era o mestre, era Jesus. Então, quando nós observamos isso aí, que para Deus tem de ser o melhor, tem de ser aquilo que não é usado pelo mundo, as pessoas, ou seja, aquilo que já se viu o mundo, já se viu as pessoas, a gente não é nem bom dar a Deus. Por quê? Porque para Deus tudo tem de ser as primícias, as primeiras, as coisas que o Senhor exatamente vai usar primeiramente. Então aquele jumentinho, irmão, ninguém tinha montado. Era um jumentozinho ali que não tinha pegado peso, não tinha pegado nada em cima, mas ele estava ali esperando para trabalhar para o Senhor Jesus, para fazer aleluia, aquele cumprimento da palavra. Olha como a gente vai entendendo que para Deus tem de ser tudo santificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que Jesus disse: se alguém os inquirir, por que fazeis isto? Aí Jesus já tinha dado a instrução a ele aqui no versículo 3, ele disse: o Senhor precisa dele, e sem demora enviará de volta para aqui. É só emprestado, o jumentinho é só emprestado, mas ele devolve já. Aleluia. Era só depois que ele entrasse, porque estava escrito que o rei entraria montadinho no jumento diante de todo o meio do seu povo. E a palavra de Deus, nós vemos que nenhum ponto, nenhum tio foi omitido, tudo vai se cumprindo como foi falado. Então, irmão, quando a gente vê, irmão, essa palavra do Velho Testamento se cumprindo no Novo Testamento, então nós vamos ver que o que foi falado para nós não precisa nós ficar angustiados. Sabe o que é preciso? Nós ter paciência, que vai vir para a nossa vida, tá? Por quê? Porque Jesus disse: eu vou e volto. Então ele ainda não voltou a segunda vez. Fique paciente, fique tranquilo, fique na esperança, fique na fé, fique preparando ali no seu espírito, na santidade. Para quê? Para que quando Jesus voltar, você esteja no lugar de subir. Aleluia. Então nós vemos que vai se cumprindo, porque ninguém poderia prender, ninguém poderia matar, ninguém poderia fazer coisas contra Jesus, ninguém, se não fosse com a permissão divina. Até que o próprio governador, ele perguntou a Jesus assim, dizendo: olha, tu não vai falar nada ao teu respeito? Sabe tu que eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te matar. Se aleluia acontecer aqui, eu tenho esse poder. Aí Jesus disse o que, irmão, para ele? Nem o poder tu tens contra mim, se do alto o meu Pai não te enviar. Não é verdade? Então nós estamos entendendo que a palavra de Deus nem é mais nem é menos, é dentro da fidelidade. Do que Deus escreveu, vai acontecer. Do que Deus falou, vai acontecer. Então, o que nós temos de observar na palavra? O que Jesus mandou para nós cumprir, tá? Então, vamos ver aqui o versículo 4. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado, e um dos portões
e o desprender. E alguém, aleluia, dos que ali estavam, censuraram-lhe: que fazeis isto, soltando o jumentinho? E eles, todavia, justificaram-se, porque aqui era a justificação, porque o homem não ia deixar ele levar se não tivesse uma justificação. Então eles diziam que eles estavam roubando aquele animal, mas ele aqui, eles fizeram a justificação. Aleluia, se a palavra nos mostra o cumprimento do milagre, das maravilhas, então, irmão, nós também tivemos para nós algo muito importante: revelação. Antes de acontecer, o Senhor Jesus programou, ensinou e falou: vocês vão achar um jumento amarrado. Eles acharam, vai alguém manifestar, né, contra vocês, e alguém se manifestou, alguém fez pergunta. Então Jesus já ensinou para ele. Então a revelação grandiosa da palavra, ela é revelada a quem serve ao Senhor, ela é revelada para quem trabalha para Jesus. Como nós aqui trabalhamos para o Senhor, se Deus precisar de nós, Ele revela, aleluia, a sua palavra em nosso coração, o que nós vamos fazer, e tudo aquilo que Ele colocar lá onde nós vamos vai acontecer. Tudo é para a glória do nome do Senhor. Então, todavia, justificaram-se conforme Jesus orientará, diante do que lhes permitirá, e seguir. Então, para eles seguir com o jumento, para eles estava ali, aleluia, fazendo o que Jesus mandou. Então ele estava tranquilo, porque aquele que era o dono do animalzinho também, estava o Senhor Jesus trabalhando no coração dele. Você acha, irmão, que aquelas pessoas qual você vai, e se você é uma pessoa levada pelo Espírito Santo, aquela pessoa não vai ter graça lá na sua vida, não vai te receber, não vai te abençoar, não vai te autorizar, não vai te respeitar, não vai te honrar? Lógico que vai. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está lá no coração daquela pessoa para ouvir a tua verdade, mas você tem que falar a verdade, porque aquela pessoa vai exatamente confirmar aquilo que você quer. Então nós trabalhar para o Senhor é lindo demais e maravilhoso, mas dentro dessa mensagem nós queremos ver como um domingo, como um dia tão maravilhoso estava acontecendo ali em Israel. É o dia mais maravilhoso e inesquecível da nossa vida. É o dia que Jesus ele chega na nossa vida. É o dia que Jesus trabalha na nossa vida. É um momento que você tem um contato com o Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós dedicamos ali a palavra ao Espírito Santo dentro da nossa vida, o que vai acontecer com você, irmão? Você vai ficar alegre, você vai ficar feliz, a sua vida vai mudar. Então aí você diz para alguém: olha, meu desejo agora é estar com Jesus. O meu desejo agora é fazer a obra de Deus. Por que antes você não fazia? Porque antes você ainda não tinha sido chamado, ainda não tinha sido separado, ainda não era ali a morada do Espírito Santo. E aquele momento que o Senhor Jesus chega na tua vida, aí é o momento que você vai fazer o quê? Você vai dar glória ao nome do Senhor, você vai exaltar o Senhor. Aí nós vamos aqui entender que eles trouxeram o jumentinho até onde Jesus estava e selaram com o quê? Com seus mantos, e Jesus o montou. Então muitas pessoas entendiam os seus mantos, estendiam os seus mantos pelo caminho. Eles estavam ali, irmão, pegando aqueles matos, ou seja, aqui fala ramo, mas
em João fala folha de palmeira, eles iam colocando ali como um tapete, ia tapetando o caminho, ia tirando ali os seus mantos, ia botando ali no chão. Para quê? Para o rei entrar. Para quê? Para o rei pisar. E quem era o rei? O rei de Israel era Jesus. Ele estava sendo naquele dia revelado no coração de Israel, no coração do povo. O povo decidiram, o povo entenderam que ali estava o rei, e só pode colocar tapete, reverenciar e cantar hinos de louvor para aquele que vai viver eternamente. Aleluia. Então muitas pessoas estendiam os seus mantos pelo caminho, outra esperava, aleluia, espalhava ramos que tinha cortado nos campos. Quem revelou a eles isso aí? Foi Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a entrada de Jesus era para ser muito especial. Aí Deus moveu o coração daquele povo dele, o povo de Israel, para proclamar ao rei, para entender que ali era o rei. Eles esperavam o rei, eles queriam um rei, e Jesus era o rei que estava no meio deles. Era o rei de quem? Dos judeus. Então estava ali, eles felizes, eles muito alegres. Aí, irmão, nós vamos entender aqui que a palavra de Deus mostra que no momento que eles receberam o rei, que Jesus manifestou ali, eles fizeram oração, eles fizeram clamor, eles pediram. Mas nós entendemos, aleluia, que a entrada de Jesus não era alegria só para eles, mas alegria também para nós que não somos judeus. Nós somos nações gentil, mas naquele momento estava ali manifesto o rei dos judeus e o rei dos gentios, o rei da nação. Estava ali naquele momento o cordeiro sendo preparado para quê, irmão? Para ser imolado, para ser levado até o sacrifício. E Jesus não tinha ido, aleluia, até o Gólgota, não, irmão. Jesus estava entrando, Jesus estava indo devagarinho. Ele ia passar no local que era para passar, ia cumprir o que era para ser cumprido, até ali aquele momento da santificação, da purificação, porque Jesus era cumpridor da palavra. Era tempo de Páscoa, e Jesus sabia que a tradição ali dos judeus, todos os anos eles tinham aquela tradição pascual, era onde eles levavam os cordeiros, onde eles levavam os novilhos, as ofertas, ele levava ali os dízimos das suas colheitas, ele levava aquelas maravilhas ali para levar para o templo, e eles estavam ali para fazer 7 dias de purificação. Eles iam comer, eles iam ali beber, e eles iam fazer aquela festa, a maravilhosa festa santa, qual eles faziam, e como hoje ainda fazem em Israel. Aleluia. E nós também estamos entendendo que a palavra de Deus mostra que os cordeiros já estavam lá no templo, os cordeiros no vinho estavam lá para o dia da crucificação ali de Jesus. Aleluia. Ele era o cordeiro, e ali em Israel ia ter aquele sacrifício. Os cordeiros de sacrifício estavam aonde, irmão? Estavam nos currais, porque as pessoas levavam e entregavam os sacerdotes. Esse aqui é o meu novilho, esse é o meu cordeiro, que vai fazer exatamente a comemoração dessa festa do sacrifício. Mas qual era o nosso cordeiro para nós? O cordeiro para nós não poderia estar ali enjaulado, não poderia estar dentro do curral. O cordeiro estava em caminho para ser levado ao matador, que era quem? Jesus, e manifestou. Por isso que as igrejas hoje, as igrejas católicas, toda a denominação, hoje comemora o domingo de Ramos. Eles fazem aquele ramo
e faz o que, irmão? Como símbolo. Muitos levam para casa o ramo, mas nós não precisamos levar ramos para casa, porque o nosso rei, ele está conosco, ele está na nossa vida, ele está todo dia vivendo. O nosso rei quer santidade, o nosso rei quer fidelidade, o nosso rei quer coração, para que ele sempre é o trono. O ser humano tem de estar preparado para a entrada de Jesus na vida, para a entrada de Jesus, aleluia, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares, porque ele vai através de você. É você que é a pessoa que leva Jesus em todos os lugares, e Jesus está na tua vida, porque ali ele ia comemorar a ceia, exatamente por ali ser o dia, o tempo e o mês da Páscoa. Vamos entender, irmão, que nós podemos hoje comemorar esse dia. Qual é a lembrança que hoje traz? Quando as pessoas pegam um ramo, o que significa? Que símbolo é esse? Eles não sabem nem que símbolo é. Aleluia! Mas ele tem uma simbologia, uma lembrança. Esse símbolo é a entrada do rei. Aleluia! Que vai fazer ali o sacrifício, que vai no caminho do sacrifício. Então muitas pessoas estendiam os seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinha cortado, aleluia, no campo. Irmão, a palavra de Deus, ela traz o ensinamento da teologia do esboço do versículo, porque aqui nós estamos vendo a leitura, mas nós podemos entender, porque todo escritor, ele faz a escritura, tá? E tem, aleluia, o esboço para nós entender, para nós compreender, para nós, aleluia, ser mais revelado o entendimento da palavra de Deus. No capítulo 11 e no verso, aleluia, primeiro, nós podemos contemplar o esboço dessa palavra que está no versículo 1. Vai dizer ele aqui o significado, ele vai falar para nós entender que é bom. Muitas vezes, irmão, não tem Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo, por quê? Porque ele faz o texto e o esboço do texto. Ele lê a palavra e leva a profundidade da revelação exatamente daquela palavra. Por isso que é necessário nós estudar a Bíblia, porque muitas vezes está lá no original, no grego, e nós não entendemos, e tem alguém que estuda e passa para nós entender o que era que estava acontecendo naquele tempo. Então nós vemos que aqui tem o início e a etapa, a derradeira do ministério de Jesus. O início, porque aqui era o ministério de Jesus. Era exatamente ali que ele estava fazendo o Novo Testamento. Ele estava ali, aleluia, levando ali encaminhada cada versículo da Bíblia, estava sendo anotado. Então, a respeito do Senhor Jesus, essa etapa, a derradeira do ministério de Jesus, que acontecerá dentro dos limites de Jerusalém. Tá, irmãos? A história vai ter uma longanimidade nela, porque Jesus está entrando, Jesus está indo para Jerusalém, mas vai ter nessa caminhada várias passagens que nós podemos contemplar, que nem a figueira na sua caminhada. Ele teve fome ali em Betânia, quando ele saiu de Betânia, quis comer no caminho, aí ele encontra aquela figueira, e aquela figueira não tinha figo. Aí o que acontece? Jesus, ele foi lá naquela figueira, olhou e não viu figo, e disse: nunca mais alguém coma figo de ti. Então
nós vamos ver na história e vamos vendo a continuidade do que vai acontecendo até Jesus chegar ali no Getsemane. Mas antes dele chegar lá, várias histórias aconteceram, vários milagres aconteceram, coisas grandes aconteceram, grandes revelações para nós sempre olhar na Bíblia, e Jesus vai ali se apresentando e o milagre vai ali chegando na vida das pessoas. Aonde ele passava, se tivesse doente era curado, se tivesse gente com fome era alimentado, se tivesse pessoas sem entendimento, ele dava o entendimento, ele explicava, ele doutrinava. Então muitas coisas ia caminhando ali e Jesus ia fazendo que acontecesse, e alguém ia, está vendo o que, irmão? Escrevendo. Aqui ele escreveu o que? Lucas escreveu, Tiago escreveu, Mateus escreveu, aqui também Marcos escreveu, aquele momento da entrada. Quem é esse que vai entrar? Porque Jesus já estava ali há muitos anos, as pessoas já conheciam, mas eles não fizeram esse momento de uma revelação de quem era Jesus. Mas aqui, quando ele chegou a montadinha do jumento, tá? Ele se apresentou ali e todo mundo já tinha uma visão diferente. Esse é o rei, esse é o que está escrito. Lá vem ele, esse é o Messias. Aí alguém tirava os seus mantos, botava ali, reverenciando. Alguém cortava aqueles ramos e botava ali. Para que eles faziam? Porque é a entrada do rei. Jesus era o rei, ele vinha entrando. Estava escrito que o rei de Israel, o rei dos judeus, entraria na cidade e todos que ali estavam ia recebendo ele com mantos, com aleluia, com ramo, e gritava: esse é o rei, esse é o Senhor. Nós vamos entender o que eles disseram. Ele disse assim, olha, tanto no versículo 9, que diz: tantos que caminhavam adiante dele, como os que seguia após, programava. O que eles programavam? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana é uma oração que eles faziam. Eles pediam ao Senhor. Naquele momento, eles conheceram que ele era o Messias. Bendito é o que vem no nome do Senhor. É o enviado de Deus, é o enviado do céu, é o que chegou para nos salvar. Aí ele diz aqui na sua palavra: bendito seja, aleluia, o reino vindouro de Deus, nosso Pai Davi. Hosana nas mais elevadas do céu, nas mais alturas. A Bíblia diz: Hosana nas alturas. Aí eles reconhecem que Jesus é enviado, é o Deus mais, aleluia, naquele momento, das mais alturas. Tem misericórdia, tem compaixão, olha para nós, e glorificando o nome do Senhor, ele ali bendize, pedindo a ele a salvação, pedindo a ele a misericórdia, reverenciando. Então nós entendemos que esse versículo, qual eles estão aqui dizendo, é uma supra que eles estavam fazendo. Bem-vindo, o rei, vive eternamente. Esse é aquele das mais alturas do céu. Ele é o Messias e era reverenciado. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho eles se dobrarão diante do Senhor e toda língua professará que ele é o Senhor. Aí nós estamos vendo a palavra de Deus dentro dessa teologia, tá, irmão? O Monte das Oliveiras ficava ao leste de Jerusalém. Chega a uma altura, olha aí a altura do monte, 823 metros. O monte tinha uma altura que hoje talvez foi até escolhido para os irmãos fazerem um sacrifício e orar lá em cima, né, irmão? Passar a noite orando, passar a noite ali no monte, aleluia,
e esse monte era o monte onde Jesus, ele sempre andava lá, Monte das Oliveiras, monte que sagrado, era de 823 metros, é um bocadinho de metro, irmão, quase 1 quilômetro, né? Quase 1000 metros. Então nós podemos ver aqui que um pouco mais alto do que o monte de Sião, tá? Tinha outro monte que era o monte de Sião, o monte das Oliveiras, o monte mais alto, do seu cume é possível de lá ter uma visão muito grande. Lá em cima olhava, via toda a cidade. Lá no monte que nós ia ali, de Pacatuba, a gente contempla a altura lá, a gente contempla a cidade de Maracanaú, Fortaleza, do outro lado também Maranguape, a gente vê, é um monte muito alto, por isso que as pessoas sempre vão para o monte, mas eles acham ali, fica mais pertinho de Deus, né? Se não chegasse lá, até isso que eles não iam mais nem para a igreja, ia subir até chegar lá no céu, subir no monte, sacrifício, né? Mas o monte, para nós hoje, irmão, olhar, é uns montes assim de problema que tem na nossa vida. Aí nós olhamos para os nossos montes e uma coisa nós faz diferente, nós olhamos para o céu, aí é de lá que vem o meu socorro. Aleluia! Isso nós usamos o quê? A fé. É a nossa fé que nós falamos com Deus, é pela nossa fé que nós chegamos no monte, é a nossa fé que nos leva a nós reverenciar, a nós adorar, a nós exatamente colocar o Senhor na nossa vida como Rei, porque aqui ele estava, irmão, se curvando, dizendo: bendito é aquele que vem no nome de Deus. Esse é o Senhor Messias, né? É o filho de Davi. Então eles foram revelados. Deus é bom, Deus revela para nós a salvação. Ninguém vai subir ao céu se não for revelado esta tão grandiosa salvação. Então ele estava aqui em cima do monte, que era o monte, mostrando aqui o monte mais alto, e especialmente no templo, eles faziam o quê? Eles estavam ali proclamando, gritando, né? Como hoje nós podemos ver aqueles políticos, né, irmão? Que nem esses políticos que faz bondade, esses políticos que cumprem ali com o seu papel de ser uma pessoa pública, tenha fidelidade, que faça o cumprimento daquilo que está dentro do trabalho dele. Quando ele chega na cidade, ele é programado também. Quando ele chega na cidade, as pessoas recebem bem, as pessoas aplaudem. Por quê? Porque eles cumpriram, tá, irmão? Eles cumpriram ali com o seu dever. Então a nação, ela passa a programar alguém que lhe faz o bem, alguém que não desperte neles o medo, mas que ame, mas que essa pessoa possa dar segurança. E Jesus, ele despertava nas pessoas o amor, a alegria, a paz, a prosperidade. O Senhor, quando chegou ali, ele foi programado por Israel. Israel todo se levantou ali, aqueles que estavam seguindo e os que ali estavam, que entenderam e conheceram que era o Messias. Está vendo, irmão? Por isso que você só vai reverenciar o Senhor Jesus de todo o teu coração quando Deus te revela quem Ele é para você, quando Deus te revela o que Ele é na tua vida. Ninguém pode levar glória para Deus sem ele não conhecer aquele que está ali diante de Deus. Porque que eles reverenciaram, deram uma reverência tão grande. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então eles disseram também: bendito seja o reino vindouro de Deus, Pai Davi. Hosana
nas mais elevadas alturas, né? Se você cantar Osana nas alturas, o que significa? Deus que mora nas mais alturas, tu és a salvação, vem a minha salvação, tu és o Deus acima de todos os deuses. Então ali, irmão, eles estavam programando o Senhor Jesus, e o que é que acontece, os irmãos vão entender? É que ia despertar, sabe o que, irmão? Um ciúme em quem? Nos líderes. Um ciúme lá naquele povo que estava dentro ali de Israel, ali perto do templo, perto dos sacerdotes, ia despertar ciúme. Por isso que nós vemos hoje, quando chega um líder que faz tudo, né, que lhe cabe fazer, que é o bem, que o povo ama, que o povo gosta, aí o que acontece? Esse líder, ele é bem visto, ele é ali recebido pela nação, e aquele que faz coisas erradas, faz o mal, eles não são bem vistos. Aí ele vê aquela nação amando aquele dali, proclamando aquele homem. Aí o que acontece? Eles ficam querem matar. Era o que eles queriam fazer com Jesus, matar. Por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus ia chegando em Jerusalém e todo mundo se curvando. Bem-vindo, tu és o rei, tu és o Senhor, tu és o Messias. E o sacerdote, vixe, agora nós vamos perder o cargo, agora nós vamos perder a igreja, agora nós vamos ficar abandonados pelo povo. Esse Jesus vai chamar a atenção do povo, o povo vão se voltar para ele, vão ter ele como rei, agora vai piorar. O que nós devemos fazer? Aí o diabo vai no coração desses líderes, que não tem nada a ver com Deus, que trai a Deus, que vem ali para eles mesmos. Aí o diabo entra no coração dele para destruir aquelas pessoas que fazem o bem, destruir aquelas pessoas que estão ajudando, fazendo a obra de Deus, que a obra de Deus é fazer o bem uns aos outros. A obra de Deus é amar uns aos outros. Quando nós programamos nosso coração, esse trabalho de Deus, qual é o trabalho de Deus? Amar, aleluia, uns aos outros. E nós vamos revelando àquelas pessoas que ali faz o mal, de fazer o mal, faça o bem. Olhe para o céu, porque de lá é que vem o teu socorro. O teu socorro é Jesus. Jesus, ele já veio. Jesus está sendo programado por muitas nações, por muitos povos, porque eles já foram revelados. E nós já fomos revelados. Porque se nós não tivéssemos sendo revelados, irmão, onde nós estávamos agora? Talvez abraçando ali uma imagem de uma estátua, olhando para ela e dizendo: essa, meu Deus, foi Ele que fez. Mas sabe por que nós fomos revelados? Porque Jesus, Ele revelou-se ao nosso coração e Ele disse: os verdadeiros adoradores de meu Pai me adorarão em espírito e em verdade. É por isso que você adora o Senhor de livre e espontânea vontade. Por isso que você, aleluia, vem à igreja programar Jesus, agradecer Jesus. Você chega na igreja, independente de qualquer pessoa, você chega na igreja e agradece ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tu és o Messias das mais alturas do céu, Senhor da nossa vida. Porque Deus, Ele faz que o nosso espírito entenda, que nosso espírito compreenda que Jesus, Ele é o Salvador da humanidade. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele está caminhando. Ainda não tinha acontecido a Páscoa, ainda não tinha acontecido a festa, Jesus ainda não tinha sentado, aleluia, ali na mesa para cear. Por quê? Porque Jesus estava chegando em Israel, aleluia. O cordeiro estava ali preparado, mas o povo tinha de conhecer, o povo tinha de entender, eles tinham de compreender quem era Jesus. E estava se cumprindo, e estava chegando ali o momento
da nossa vitória. O momento de Jesus ir ao Gólgota e ali ser morto. Aleluia! Então esse acontecimento ia levando ao coração dos judeus, dos sacerdotes, ia, aleluia, levando uma ira, levando contenda entre eles mesmos. Por quê? Porque Jesus estava ali, chegando o momento de cumprir, tá, irmão? O momento de cumprir o pagamento de todos os pecados, de todas as nações, de tribo, povos e língua. Era o momento da vitória humana, era o momento da vitória de todo ser humano. Jesus foi ali bem recebido, e Ele é para ser bem recebido na nossa vida. Vamos se preparar, vamos ali reverenciar, vamos também colocar ramos. Qual é o ramos? É a fidelidade, o ramo da fidelidade, aleluia, o manto da fidelidade. Vamos entender que Ele é o enviado do Deus Todo-Poderoso, é o Filho de Deus Todo-Poderoso, como humano, para cumprir a palavra de Deus escrita. Porque, aleluia, se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse ainda chegado, hoje nós não estávamos lendo, nós não estávamos aqui celebrando esse domingo de Páscoa, nós não estávamos falando da sua entrada triunfal em Jerusalém, nós não estávamos falando dessa congregação, aleluia, lá em Jerusalém, desse povo, dessa igreja, porque ainda não tinha se cumprido. Nós estávamos ainda no Velho Testamento, mostrando e falando, aleluia, para o povo sobre os que os profetas falavam, mas aqui nós estamos literalmente contemplando já a glória vinda para nós e as portas abertas para que nós tomemos atitude e receba Jesus em nossa vida nesse domingo, que nós podemos pegar o ramo e olhar. Esse ramo simboliza a entrada. Veja a entrada do rei, veja a entrada do mestre, veja o preparo. O cordeiro chegou, o cordeiro vai ser imolado, o cordeiro vai ser, aleluia, crucificado em Israel. Então ele está entrando em Israel. O cordeiro, ele vai ser levado até o Gólgota. O cordeiro está sendo preparado para a nossa vida, para a nossa vitória, para a nossa eternidade. Aqui é Jesus, é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele chegou, vamos receber Ele na nossa vida. Aleluia. A gente olha para essa nação que estava se cumprindo esse dia, é a alegria deles. Bendito, eles abençoando Jesus, eles abençoando aquele dia, eles abençoando aquele momento, eles abençoando aquele evento. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é o que cia, reverenciando e adorando. Esse é o Rei dos Judeus, esse é o Rei de Israel, esse é o Senhor enviado das promessas de Deus para salvar Israel. Então ele diz, esse das mais alturas do céu é esse Jesus. Aleluia. Então nós podemos entender a palavra de Deus. Pegar as vestes de Jesus, colocar ali no jumentinho, preparar com as suas vestes, montaram ele, lá e vai ele, montadinho no jumento. Cada vez mais ia enchendo ali o saco dos sacerdotes. Aquela nação, ó, montadinho no jumento, e todo mundo se inclinando, todo mundo reverenciando, todo mundo ali aplaudindo. Sacerdote, quem é esse? Esse é o Messias, é o enviado, é o Filho de Deus. Ele é aquele das mais alturas do céu, ele é o Senhor. Aleluia! E abalando o inferno,
ia abalando as trevas, ia suscitando ali, né, em coração daqueles que não tinham nada com Cristo, a ira, o ódio, ciladas, momentos. Mas nós podemos condenar essas pessoas? Não. Nós podemos entender que aonde vai chegando a luz, as trevas vai dissipando, as trevas vai saindo, a luz chegou, o rei chegou, ele ia para fazer o cumprimento da palavra, ele ia selar a salvação para nós. Jesus tinha de ir, aleluia. É tanto que quando ele se reuniu na mesa para fazer a ceia, junto com seus discípulos, junto ali com os irmãos, com a igreja, Jesus se alegrou, Jesus ficou feliz, Jesus disse: eu esperava por esse momento é muito especial, de estar nessa mesa com vocês, para celebrar a ceia. É a ceia que ele celebrava ali, irmão, era a ceia ao qual era, aleluia, do Velho Testamento. Está vendo? Cumpre toda a palavra. Mas ele tinha de sentar naquela mesa, ele tinha de dizer que ali era a alegria dele, porque ele era a última ceia de Jesus, era o último momento que ele ia literalmente estar com os judeus, aleluia, porque ele ia sair do meio deles, ele ia ser imolado, entregue ali, e Jesus muito feliz, e nós acompanhando, nós podemos observar a nossa vitória, nós podemos observar, aleluia, aquele dia tão abençoado, que foi escrito o nome sagrado de Jesus, foi escrito ali a manifestação de um rei, que aquele povo estava sendo revelado. Bendito seja o Rei vindouro, do nosso Pai, Rei vindouro, porque Jesus, irmão, ele é da geração de Davi, geração ali da raiz de Jessé. Então eles tinham entendimento, e ele estava naquele momento confirmando o Rei vindouro, o Cristo vindouro, o Cristo que vinha, o Senhor que vinha. Então, quando nós meditamos assim e vemos essa palavra, para nós agora, o que nós temos de dizer? Bendito é o Senhor Jesus, que voltará para buscar a sua igreja. Estamos aqui esperando, estamos aqui, aleluia, nos preparando na santificação. Quando ele vier, esteja nós preparados para a sua vida, para que nos leve, aleluia, porque ele já veio e anunciou tudo, né, irmão? Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: vinde a mim todos cansados, oprimidos. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então Jesus já, aleluia, mostrando quem ele era. Jesus entrou dentro, aleluia, ali de Israel, e a manifestação do judeu. Esse é o rei dos judeus, esse é o filho de Deus, esse é, aleluia, o rei futuro, o rei vindouro, aleluia, aquele que estava para vir, da geração de Davi, da geração, aleluia, dos nossos antepassados, estava ali manifesto, mas nós tudo isso estamos aqui vendo, e agora temos de ouvir a palavra, botar no nosso coração e viver na santidade, esperando que ele vai voltar. Jesus vai voltar, porque ele disse, aleluia, que ia preparar lugar para que onde ele estivesse, estejais vós também. Então hoje é um domingo que devemos refletir e nos preparar cada vez mais para a sua volta, para a espera, vigiar, aleluia, porque
muitas oferendas, muitas coisas, muita manifestação do mundo vai chegar a querer, aleluia, tirar as pessoas da presença, apagar a fé, entristecer coração. Muitos vão se levantar, aleluia, contra a palavra, contra o rei. Mas nós que já somos revelados, nós que já entendemos que a palavra, aleluia, é o próprio Cristo revelado em nosso coração, nos esforçamos, vamos se esforçar para que o reino de Deus esteja sempre na nossa vida, sempre dentro do nosso coração, sempre nós fazemos a oração, aleluia, que é o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Deus forte, Conselheiro, Príncipe da Paz. Esse é aquele qual as Escrituras têm falado. Ele veio, hosana nas mais alturas do céu. É o Senhor, nosso Salvador e nossa vitória. Então, irmão, essa palavra é para nós se alegrar. Como é hoje, esse dia de domingo, quando fala no calendário, domingo de Páscoa, aí você se lembra de quê? Se lembra da entradinha de Jesus, ali a montadinha do jumento, a caminho ali da crucificação, era a caminho que ele ia, aleluia, ser crucificado para nós. Tá, irmão? Por isso que muito uma vez no mês nós se reúne como a igreja do Senhor e traz para nós um símbolo de alta importância, que é o de nós se lembrar da morte de Cristo. Porque depois dessa entrada, Jesus caminhou, Jesus mandou que os seus discípulos preparassem um lugar para eles cearem, para eles fazerem aquela festa. E naquele momento daquela festa, daquela ceia, Jesus manifestou, aleluia, algo muito importante. Jesus, ele pegou a simbologia ali do pão, do vinho, e já mudou ali a direção para outro entendimento, para que eles entendessem. Aquele momento era o último ensinamento que Jesus ia, aleluia, fazer para a igreja, sobre o corpo, sobre o sangue dele. Aquele momento ele disse: esse é, aleluia, este pão é o símbolo, é o meu corpo que vai ser dado por vós. Este sangue, aleluia, igual o vinho faz a simbologia, é o meu que vai ser derramado por vós. Me alegro muito estar aqui com vocês, fazendo esta ceia. Era um momento de doutrina, um momento de ensinamento, era um momento de enxertar semente no coração, para que eles entendessem que a morte de Jesus era a nossa vitória, a morte de Jesus era o lucro para todos os seres humanos. É tanto que ele disse: quando vocês se reunirem numa igreja, num canto, sobre em pauta o meu nome, esse sangue, vocês se lembrem, memorizem, porque eu estou morrendo por vocês, vou dar minha vida por vocês. Então, irmão, esse domingo nós se lembramos da entrada do Senhor Jesus, ou seja, do Cordeiro, caminhando passo a passo. Para onde? Para o sacrifício. Então, aquelas pessoas já se alegraram, já rogaram, já pediram, já entenderam. Não é para nós estar, aleluia, com folhas direto, com ramos direto. Não, irmão, não é para nós botar ali, é para nós botar no nosso coração a caminhada do Cordeiro, o preparo do Cordeiro, o que ele tinha para nós de grandeza, estava tudo ali, estava a caminho ali do Gólgota, estava ali levando, aí ele ia andando com seus pés para chegar até aquele momento de carregar aquela cruz, aquele momento de o meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado, está sobre aquela cruz, no lombo de Jesus. Aqueles açoites, muitas vezes é o prazer que as pessoas têm no mundo das trevas e formam um chicote de açoitar Jesus. Muitas coisas do pecado formam um chicote para açoitar Jesus. Bota um fardo e um peso nas costas
volta de Jesus. E se nós entender, aleluia, que nós, quando pecamos, nós ali fazemos que sai o sangue do corpo do Cristo. O sangue, aleluia, que brotava daquela escotada. Era de quê, irmão? Era o pecado do prazer que o ser humano tinha, né? Mas nós entendemos, paramos, abandonamos e dizemos: Senhor, obrigado, porque Tu entrou nessa história e hoje lembramos da Tua caminhada até o Gólgota, para que a nossa vitória fosse ali feita. E com certeza, né, irmão? Hoje as pessoas, não sei se eles se lembram, que esse domingo é um domingo revelante da entrada triunfal, da chegada em Jerusalém, da caminhada de Jesus até ali o Gólgota. Era o preparo, e nós temos já de ter essa revelação, ter o preparo. Antes de Jesus morrer, as pessoas já receberam Ele como Rei, e Ele foi lá para selar aquela fé, selar aquela vitória, selar exatamente a nossa entrada no reino de Deus, com a sua morte, com o seu sacrifício. E eu digo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque se o Senhor não tivesse feito esse sacrifício, era feia a história para o ser humano. Mas como Ele fez, é lindo a história para o ser humano. Jesus é a nossa salvação. Amém, irmão? Então que Deus abençoe, e vamos terminar orando ao nosso Deus, agradecendo, né, irmão? Essa é a oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus por Ele fazer essa história com seu Filho, com Jesus, para que hoje nós bote em ação a nossa fé, que nós coloque a nossa fé ativada, acesinha, esperando a volta de Jesus, porque Ele foi, mas Ele volta. Então vamos orar. Quem quer oração? Todos nós queremos, né? Então vamos orar, agradecendo nosso Deus e o nosso Pai por esse dia. Nós aqui estamos, né, irmão, no século 21, nesse dia 20 do mês de abril, comemorando mais um domingo pascal. Mas nós estamos aqui comemorando a nossa vitória que já aconteceu, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado pelo Teu Filho ter vindo. Obrigado, Senhor, por tudo ter sido cumprido. Pois a Tua palavra tem nos declarado que Jesus é o Messias, que Ele veio, cumpriu todas as obrigações, tudo que tinha de fazer. Foi ali como cordeiro levado ao matadouro, foi levado ali diante de toda aquela nação, aquele homem que não tinha nenhum pecado, aquele homem que a nação contemplou a sua entrada em Israel como cordeiro, como rei, como Senhor, enviado pelo Pai, e que hoje aqui estamos, Senhor, no século 21. Também nessa noite agradecendo, porque o Senhor tem nos revelado que nós somos herdeiros co-herdeiros de Cristo, porque aceitamos Ele na nossa vida. E que nesta noite seja uma noite abençoada em nosso coração, porque esta revelação gratuitamente que Deus nos dá, confirmando que nós somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, das crianças ao ancião, abençoa toda a nossa comunidade, todo o nosso estado, todo o nosso país. Abençoa, Pai querido e santo, toda a denominação, todo irmão, toda irmã, presbítero, diácono, sejam todos eles abençoados
E abençoa, Deus, a nossa vida contínua, dando ao nosso coração o prazer, a verdade, que nós tenha, Deus, vontade de continuar, sempre estar com esta, aleluia, alegria e paz, no nome do Senhor Jesus. Que esse domingo abençoado, assim, Pai, esses irmãos, qual estão, Senhor, acompanhando, ouvindo a Tua palavra, se os seus corações se enchem de paz, de alegria, se encha, meu Deus, de prosperidade, que o Senhor esteja sempre em suas vidas, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos nós. Diga amém, em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus te abençoe. Domingo, quinta-feira, estarei novamente aqui. E se vocês amaram, gostaram, dê glória a Deus. E quinta, estarei novamente aqui junto com vocês, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.